Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Estamos aqui com uma entrevistada muito especial, que é a Tati Gracia. Ela é referência em comportamento de consumo e empatia no Brasil. Ela é mestre em análise de comportamento humano e autora do livro Empatia, Humanização Além do Marketing. Aqui. Bem, aluna de pós-graduação de gerontologia no Einstein, ela também iniciou sua carreira como sócio fundador da startup Par Perfeito e liderou áreas de insight, de inovação, de grandes empresas como Ford, Natura, etc. Atualmente, ela ocupa a posição de diretora de Marketing Excellence da Mondelez International. Bem-vinda, Tati, ao Future Hacker. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês no Future Hacker. Legal. Prazer é nosso tê-lo aqui. Vamos lá, Tati. Existem várias campanhas de comunicação aí que mexem com o quesito aspiracional, né, ascensão social, etc. E por isso torna-se objeto de desejo. Você acredita que o mesmo efeito seja para a terceira idade, né? Então me conta um pouquinho, assim, em primeiro lugar, dê só um contexto inicial, talvez um pouco, né, do livro, assim, né, de todo o aspecto, e depois entra nessa parte da terceira idade, que foi inclusive um momento muito especial na parte da pandemia, né? Foi, eu acho que para poder falar de terceira idade, talvez eu vou tomar um tempinho para contar um pouco da minha trajetória e de como eu cheguei aí, né? Na verdade, eu comecei a minha carreira, sou carioca, comecei a minha carreira num call center. E durante algum tempo eu trabalhei num call center ouvindo pessoas. Eu trabalhava num call center de internet. E nesse call center de internet, as pessoas entravam em contato quando a internet caía, era um processo de dial-up. E quando a internet não funcionava, elas entravam em contato num 0800 e lá estava eu e a equipe do call center. Ali começou a minha história de olhar para as pessoas sem saber que isso seria muito o foco e o propósito da minha vida. Depois que eu passei um tempo no call center e ouvindo pessoas, eu identifiquei uma oportunidade junto com alguns sócios de criar o primeiro portal de relacionamento do Brasil, que era o Par Perfeito. E nesse momento eu comecei a intuir um pouco mais sobre essa conexão genuína entre seres humanos, onde a tecnologia, naquele momento chamado de internet, assim como hoje, ela tinha um papel fundamental de aproximação. Eu estudei, a minha formação eu iniciei na área de comunicação social, depois eu migrei para o marketing, fiz um MBA de marketing, mas eu sempre gostei de entender um pouco mais de ser humano, de comportamento, e eu não encontrava no marketing isso. E aí foi quando eu então decidi fazer um mestrado em análise do comportamento humano, onde ali sim o objeto de estudo passava a ser o ser humano. Depois de fazer esse mestrado e entender cada vez mais comportamento, eu dei um outro passo na minha história acadêmica, que foi entender um público específico, que é o público 50+. Para entender esse público, eu recentemente acabei de concluir, então, se Deus quiser, aguardando aí meu diploma no Einstein, o curso de pós-graduação em gerontologia. E o que é a gerontologia? A gerontologia é a área que estuda o processo de envelhecimento. E quando a gente fala de processo de envelhecimento, em especial no Brasil, isso ainda é um tabu. As pessoas não gostam muito de conversar sobre esse tema. Parece ainda meio fancy, mas no Ocidente a gente gosta muito de conversar sobre os millennials, a geração Z, e a gente pouco se dedica a essa conversa. E por que essa conversa tem se tornado relevante? E eu digo que é um tsunami que vem por aí. Porque hoje, André, 25% da população já tem mais de 50 anos. A gente vive a menor taxa de natalidade da história do Brasil, que é 1,7. Só para te dar uma ordem de grandeza, estudiosos falam que para a gente poder manter organicamente o tamanho de uma sociedade, a gente tem que estar na estatística do 2,1. Senão ela começa a encolher. E é exatamente isso que está começando a acontecer. A gente tem uma taxa de natalidade reduzida, porém uma tecnologia assessorando a medicina para deixar o processo do envelhecimento e o processo de vida mais longevo. Então, você já tem diversas projeções que mostram que em 2043, por exemplo, a gente já vai ter mais de 40% da população com 50+. Dados interessantes mostram, por exemplo, que só em 2021, 1,8 trilhões de reais gerados em consumo por esse público.
E se eu te pergunto, o que você vê de iniciativas focadas nesse público? Né? Tanto em termos de inovação, em termos de marcas, em conversas e pautas, o que sim eu acho, e eu vejo que agora está bastante interessante, esse movimento vem ganhando cada vez mais espaço, em especial na pauta da diversidade, porque aí a gente já começa a falar sobre o etarismo. O que é o etarismo? É o preconceito geracional. Nesse sentido, quando a gente dá luz a essa pauta, a gente começa a abrir espaços, né, de conversa e, portanto, de soluções. Então, eu vejo que nesse sentido ainda há muito por fazer. Acho que ainda tem um caminho longo a percorrer. Se você olha nos Estados Unidos, por exemplo, o mapa de startups focadas nesse público no site da Gerontotech é gigante, tem várias iniciativas. E no Brasil, por exemplo, quando a gente olha para o mapa de startups focado nesse público, é super preliminar ainda. Então, é um oceano azul. A famosa Silver Economy, né, ou economia prateada, é um tema que tem muita oportunidade. E para quem está na área de marketing, de comunicação, ou quer empreender, eu deixo já na largada essa dica de olhar para esse segmento, porque a gente está envelhecendo e tem muita oportunidade de soluções empáticas para esse público. Então, perfeito. Nós, assim, no Future Hacker, a gente já abordou muito esse tema. Falamos com o médico Egídio Doria, que a gente estava falando exatamente sobre etarismo. Falamos com a Vivi Paladino, que tem a Mais Vivida, que é maravilhoso, um projeto maravilhoso que ela tem, né? E uma pergunta que eu questiono para todos, e eu vou fazer para você. O fato o discurso para esse público, se não às vezes é um discurso meio infantiloide, assim, é você que já passou dos 50, tem uma oportunidade, quer dizer, uma coisa um pouco meio infantiloide mesmo, cara, e não tratar esse cara que está no ápice da capacidade intelectual do ponto de vista de negócio, né? Quer dizer, então, o cara de 55 anos, 60 anos, tá no ápice, assim, né? Do ponto de vista de conhecimento, de experiência, etc. E a linguagem como é falada com esse público é uma maneira, talvez, que não seja à altura do que ele ocupa. Você acredita nisso? Eu acredito e você tem toda a razão. Eu acho que uma das aulas mais legais que a gente tem na pós de Geronto, inclusive, trata desse tema, que é a não infantilização da pessoa idosa. Vale dizer que pessoa idosa no Brasil é exatamente isso, basta ter 60 anos. Um dado curioso sobre isso de infantilização, quando você fala que está no ápice, né, e que as pessoas estão no ápice, a cada 21 segundos, uma pessoa de 50 anos entra nesse grupo. Para você ver o tamanho da velocidade. E aí, sobre a infantilização, é muito isso. E aí vale de tudo, desde os memes, as linguagens, como as pessoas tratam as pessoas. E assim como os outros grupos, né, até então minoritários na diversidade, eu acho que precisa ter um aculturamento. Eu não vejo que seja um tema, a infantilização seja feita, entre aspas, por mal. Eu acho só que o mundo mudou e as pessoas ainda não viraram essa chave. Acho que o ser humano precisa ser respeitado em primeiro lugar, né? Se for feito de forma carinhosa, faz sentido. Se for feito através de forma pejorativa ou preconceituosa, não faz sentido. Então, acho que não é nem 8 nem 80. O que a gente não pode é infantilizar quando o assunto é sério. Perfeito. E tem uma questão também que a gente abordou, que foi exatamente a parte de diversidade, né? Hoje, né, passando de preconceitos de raça, etc. Se esse etarismo mesmo nas empresas ainda é um tema que não é tão tratado quanto deveria, né? Então, eu vejo uma grande oportunidade de startups, de trazer para conselhos pessoas, né, mais velhas, e o blended disso, né? Acho que o legal é exatamente o blended disso, né? Quer dizer, de você ter pessoas jovens em conselhos de empresas mais tradicionais ao mesmo tempo dessas pessoas. Você acha que esse movimento, quando que começa? Quando que vai começar um movimento como esse? Que eu ouvi muito pouco sobre isso, sabe? Assim, um movimento das empresas de começarem a olhar para esse público mesmo, assim, falar assim, cara, aumentar o nível de atividade desse público para conselhos ou para funções executivas, né, etc. Esse tema que você traz a gente chama de intergeracionalidade, né? O que é intergeracionalidade? A gente está vivendo a maior transição etária dos últimos tempos. Isso a gente chega a falar de 3 a quase 4 gerações convivendo simultaneamente. Isso nunca aconteceu, né, no Brasil e no mundo.
Então, é também um processo de aprendizado. Se, por um lado, hoje, nem tantas empresas e organizações têm pessoas 50 a mais, isso vai acontecer inevitavelmente porque a população está envelhecendo. Por outro lado, ainda se requer muito conhecimento, muitas políticas, muita introdução ao tema para que a gente quebre esse preconceito do famoso termo aposentado. Então, acho que tem muita oportunidade aí. A intergeracionalidade, ela é espetacular, porque você consegue tirar de cada um, né, de cada geração, o que ela tem melhor para dar. Eu não acredito que a gente tenha que saber tudo, mas eu acredito que a gente tenha que estar aberto ao conhecimento e à troca. E eu sempre brinco, né, que 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 3. E na intergeracionalidade é a mesma coisa. E não precisa só a pessoa ser mais velha para você aprender com ela. Quem tem filho sabe o quanto a gente aprende com os nossos filhos. Isso também é intergeracionalidade. Muitas vezes eles vão saber mais do que a gente daqui a pouco, porque a tecnologia está à disposição muito mais do que quando a gente era criança. Então, acho que esse novo conceito de intergeracionalidade, associado com o que a gente vem chamando de lifelong learning, é sobre isso. Não é mais só sobre a teoria do aprendizado, e sim a vivência na prática de gerações juntas que se interconectam e dali conseguem produzir algo relevante e socialmente interessante, digamos assim. Perfeito. Deixa eu aproveitar então um ganchinho que você deu e trazer para a tua área, né, uma área que você atua hoje, que é de marketing, né? Como é que uma empresa de marketing hoje pode ter exatamente essa empatia num ambiente exatamente que eu tenho 3 ou 4 gerações? Quer dizer, como uma marca consegue falar com todos esses públicos que não fique uma maneira esquizofrênica e que fique uma maneira uniforme? É possível? É, claro. É super possível. Eu acho que, decupando um pouco a sua pergunta, eu acho importante a gente trazer o conceito, em primeiro lugar, do que é empatia. Acho que, assim, empatia ela é uma habilidade. Ela é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Então, o professor Jamil Zaki, de Stanford, ele fala isso, que a empatia é como um músculo que, se você não coloca em movimento, ele se atrofia. Né? Brené Brown também traz uma outra frente importante sobre empatia. E por que a gente fala sobre empatia como uma habilidade? A empatia ela faz parte do rol dos soft skills, né? Que a gente fala dessas novas habilidades importantes para que a gente consiga continuar se desenvolvendo. Isso tem muito a ver com as diferentes gerações, porque se colocar no lugar do outro, André, não é uma tarefa fácil. E existem alguns mecanismos para isso. Primeiro, você está aberto ao outro, né? Então, existem algumas técnicas que a gente trabalha para que a gente consiga desenvolver a empatia. Tem até uma brincadeira que a gente sempre ouve, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, ou seja, para a gente ouvir em dobro do que a gente fala. Então, escutar o outro de forma empática, ou seja, estar atento ao outro, é muito importante. A gente vê muito no mundo hoje as pessoas querendo já contra-argumentar, já com respostas prontas ou com as suas próprias verdades absolutas. E eu acho que o processo de empatia, ela desmitifica um pouco isso, porque ela traz o outro ao centro. Então, acho que isso é a primeira coisa. Dá para se colocar sempre no lugar do outro, por mais que a gente se esforce, nem tanto, né? E nem sempre. Então, qual é um caminho muito bom? Você trazer a diversidade para perto de você. É nessa diversidade que você aprende, que você vê o outro. Um dos professores super legais que eu tive na pós, na Geronto, o professor Williams, ele desenvolveu um mecanismo em que você pode experimentar colocar todo um aparato em que você passa a ter no seu corpo a sensação que você é uma pessoa com mais de 70 anos. E quando você veste, você não imagina o que aquilo pode te produzir. Então, isso vai mostrando que existem técnicas de você empatizar. Tem várias técnicas, desde você ter em casa pessoas na sua roda de amigos, no seu trabalho, ferramentas que te façam se colocar no lugar do outro para que você possa experimentar o outro. Então, acho que são diversas formas você vai conseguindo praticar empatia e estando nessa intergeração. É muito mais fácil, talvez, você falar do passado de alguém que você já foi, mas certamente é muito mais difícil você falar do futuro que você gostaria de ser. Então, acho que pode parecer um pouco filosófico ou poético, mas essa é a verdade.
né? Não necessariamente você quer ser como os seus pais. Eu, no meu caso, até gostaria, porque são duas referências na minha vida. De verdade, de coração, e por isso eu entrei nessa área. Meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, e eu acabei indo para essa área cada vez mais me aproximando do ser humano. E eu realmente acredito nisso. Eu acho que é através da diversidade, da aproximação com o outro e com a técnica da escuta empática, da presença, que você vai conseguindo entender o outro e conseguindo construir algo relevante para o outro. E aí se fala então das gerações. Perfeito. Eu lembro que eu entrei no mercado de trabalho nos anos 90, né? E lá a gente falava muito, né, as marcas, né, falavam muito de o shampoo da classe C, o shampoo da classe A, o carro da classe A. Então, teoricamente, a gente, hoje, né, que, graças a Deus que não, a gente está falando de forma de uma diversidade, mas você acha que a gente, teoricamente, trouxe um pouco esse aspecto da segmentação, também não deixou meio blind porque acontece do outro lado? Quer dizer assim, a partir do momento que eu tenho o carro da classe A, o shampoo da classe C, quer dizer, é muito segmentado, ao mesmo tempo você começa a não entender, né, a diversidade. Você acredita que isso pode ter atrapalhado esse poder de escuta das marcas para outras? Eu acredito que sim, e muito em função disso foi a razão pela qual eu escrevi um livro. Porque eu, como você, também estudei muito Philip Kotler, também estudei Peter Drucker, então, e via muito ali duas coisas que me chamavam muito a atenção. O primeiro era o foco no produto. Então, acho que a gente foi treinado como profissional da área a focar no produto. O produto, em primeiro lugar, era sobre performance, era um marketing extremamente performático nesse sentido da performance e do produto em primeiro lugar. E segundo, como a gente fazia uma classificação de segmentação para meios de comunicação. Eu acho que o mundo veio mudando e a pandemia, ela foi um momento único na história, decisivo, no meu ponto de vista, e um momento muito fértil para que as marcas conseguissem se tornar relevantes. Nesse contexto, por que eu trago a pandemia? Porque com o isolamento social, a gente se viu obrigado, não só como ser humano, mas como profissionais, a se reinventar. O e-commerce, por exemplo, ele nunca deslanchou tão rápido como aconteceu nesses últimos 2, 3 anos, desde o início da pandemia, no início de março de 2020. Por que isso aconteceu? O e-commerce já era um canal de vendas que vinha se desenvolvendo. Porém, e talvez um pouco segmentado para determinada classe, como você trouxe. Mas na hora que você tem um isolamento social, quem diria que o e-commerce seria uma das principais plataformas para o público idoso? O processo de inserção digital se fez de uma forma que nunca tinha sido visto na vida, não tinha acontecido, e talvez se não fosse a pandemia não tivesse acelerado tanto. E quantidade de idosos, pessoas 60 a mais, usando plataformas de e-commerce é gigantesco. Mercado Livre, usando o Rappi, aprendendo a usar iFood, todas elas, né? Você hoje conversa com eles, eles são extremamente ativos nas plataformas digitais. E o e-commerce deixou de ser, então, uma conveniência e passou a ser uma sobrevivência. Isso houve um movimento na sociedade dado por uma variável chamada pandemia, isolamento social. E a gente precisou aprender que não era sobre produto, era sobre ser humano, na raça, na marra. Todo mundo aprendeu? Não. Todo mundo já faz? Não. É uma jornada. E eu acho que o nosso papel, inclusive, de estar conversando sobre esse tema, é parte dessa jornada, de impulsionar cada vez mais os profissionais a trazerem o ser humano no centro, e não o produto ou a tecnologia sozinho, mas sim o ser humano ao centro de tudo que a gente faz. É para isso que esse novo marketing está a serviço, esse marketing mais humanizado. Perfeito. Ô, Tati, eu queria que você desse um corte agora mais ainda profundo no teu livro. Me fala um pouco as áreas que você pega a tecnologia, né, humanizada, né? Me conta todo o contexto assim, e como você chegou hoje nesse produto. Então, um pouco sobre a minha história dentro da área acadêmica foi estudando o comportamento humano. E olhando para esse comportamento, identifiquei que existia um gap, de fato, no mercado sobre a empatia e como a gente poderia aplicar a empatia em diversas áreas de atuação.
Então, esse livro, ele tem, é o primeiro livro que eu escrevi, então é um início de uma história. Eu escrevi esse livro ancorada em fragmentos de conteúdo, porque, como eu comentei, não existia quando eu lancei também um livro focado no tema para os alunos e profissionais de marketing. Então, o que eu tentei fazer foi um livro onde a empatia podia entrar em diversos capítulos. Então, você tem um capítulo mais conceitual da empatia, o que é empatia e como a prática da empatia acontece. Tem um capítulo que fala sobre empatia e a maturidade, então o que tem sido feito e como a gente pode acelerar essa agenda no público 50 a mais. Também falei um pouco sobre empatia dentro da diversidade, a importância da diversidade no processo de empatia. Tecnologia, como a empatia e a tecnologia estão lado a lado na construção de uma humanização dos dados. Enfim, então eu fui aplicando a empatia nas diversas áreas, por isso o nome do livro é Empatia, Humanização Além do Marketing. Também falei sobre o processo de empatia num dos capítulos em liderança. Então, lideranças empáticas, eu acho que cada vez mais esse tema tem sido discutido no mundo corporativo e na área acadêmica do que é ser um líder, né, nesse novo mundo. Então, eu acho que é sobre isso, é como a gente consegue reconfigurar os temas que a gente já estudou sob essa nova ótica de mundo e contexto. Não, muito legal. Eu comecei a ler, né, e assim, uma coisa que eu percebi desde o início, ele é hiper interativo, né? Tem vários, assim, vários QR codes aqui que você, referências, eu vi um filme da Nike muito legal aqui, que acho da pandemia, né, que filme que ganhou prêmio e tudo, né? Então, olha, acho que vale a pena. Eu aconselho fazer o merchan aqui, mas eu acho que vale a pena, porque é muito legal o projeto. Isso é verdade, eu até nem comentei, legal você ter trazido. Esse livro também foi um experimento nesse sentido, sabe, André? Porque é muito difícil você tentar materializar o que você está tentando escrever sobre processos empáticos. E quando você vê a materialização, seja através de uma campanha, seja através de um TED Talk, isso vai se tornando cada vez mais vivo. Então, eu tentei, nesse livro, fazer essa interação entre leitura e materialização através do QR Code. Esse livro também, até é interessante dizer que eu busquei trabalhar um livro nos 3 formatos. Então, ele tem o impresso, ele tem o livro digital, que você pode ler, né, pela plataforma da editora, da YouBook, e eu também fiz um audiolivro. Esse livro foi narrado pela Babi Xavier, uma grande amiga, atriz, que me emprestou a voz dela, linda, maravilhosa, para narrar esse livro, tentando então tornar esse livro acessível a todos os públicos. Muito legal. E esse livro vai ficar por aqui ou ainda tem outros aí na gaveta? Ainda não sei. Eu acredito que pode ser que venham outros, mas eu ainda tenho, acho que, uma jornada na minha vida e no meu propósito de conseguir disseminar ainda mais a humanização do marketing. Essa é uma jornada que precisa ser disseminada, busco ajuda sempre entre as pessoas que gostam do tema, para que a gente consiga fazer essa transformação, né, no marketing. Acho que ela já tem sido feita por muitas pessoas e é um orgulho enorme poder deixar um legado, né, como um livro. É muito legal. Normalmente, quando as pessoas ouçam Future Hacker, acham que eu falo só de tecnologia, etc. Para mim, tecnologia é meio, para mim, os mais legais, os projetos mais legais são os que falam de expansão de consciência humana, que eu acho que isso, para mim, é a evolução. Né? O resto tudo é gimmick, é maneira de chegar até né? E esse é um tema que a gente tem falado bastante, feito um monte de entrevistas, um monte de médicos, para falar exatamente nesse aspecto de como é que a gente expande a mentalidade, né, das pessoas, que o Future Hacker é com esse propósito, né? A gente gerar a expansão de consciência humana através de conhecimento de áreas que hoje não seriam suas áreas óbvias e você amplificação de conhecimento aí. Queria que você deixasse aqui as suas considerações finais, quero agradecer pra caramba a sua presença, Tati, a gente Tati é uma querida amiga, faz muito tempo que a gente não se falava, e muito feliz com esse livro, né, com essa surpresa aqui, eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais aqui. Bom, primeiro eu fiquei muito feliz de estar aqui com você. Isso, acho que quando a gente encontra pessoas que a gente se conecta
é muito bom estar junto. E esse é um primeiro convite que eu faço, sabe? Eu acho que eu vi muitas pessoas tentando se unir no processo da pandemia e que depois que acabou o isolamento, talvez com a vida louca que todos têm, acabam não conseguindo cultivar as amizades. E eu acho que uma dica que eu deixo é mantenham suas amizades, mantenham a proximidade com o outro, porque é isso que faz valer essa vida. Então acho que a primeira dica, conectando a nossa amizade ao propósito de verdade da empatia do livro, pela conexão genuína. As conexões genuínas são sempre muito bem-vindas. E a segunda dica que eu deixo, em especial para as pessoas quando você fala, né, de tecnologia, é que uma frase que sempre me marcou muito é que é isso, assim, a tecnologia, ela identifica comportamento, mas o ser humano, ele gerencia emoção. Então, tudo que não for digitalizado ou digitalizável será de grande valia para a humanidade. Então, a dica que eu deixo é que as pessoas cada vez mais consigam olhar para isso e não fiquem só muito atentas aos nomes, né, como você trouxe, aos gimmicks, às novas siglas da tecnologia. Porque, queira ou não, são seres humanos que estão ou produzindo ou recebendo. E o que a gente precisa é de uma sociedade muito mais humanizada nesse sentido. Tem um estudo incrível da WGSN que saiu sobre tendências para 2024, em que eles entrevistaram pessoas e o resultado de uma pergunta foi: como você gostaria do mundo? E muitas pessoas acharam que a resposta seria voltar como era antes. E, no fundo, a grande maioria das pessoas respondeu que gostaria de um mundo diferente, de um mundo melhor. Então, é sobre isso. O que é um mundo melhor para todos? Eu acho que essa é a busca que a gente tem que fazer. E eu realmente acredito na empatia como um driver para essa construção. Muito bom, e fica muito feliz que é habilidade, viu? O pessoal tem que treinar. É habilidade, tem que treinar. Não é só um gift, um talent que você recebe, não. Você tem que treinar. É isso aí, pessoal. Obrigado, Tati, novamente, tá? Pessoal, até a próxima aí, no Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.